Fala galera, professor Ítalo Trigueiro voltando nesse projeto fantástico, tô nem aí, garantindo a sua vaga na universidade. Olha, atualidades, dicas que são extremamente importantes para você. Vamos fazer o seguinte, vamos falar sabe de quê agora? Olha que assunto atual, Copa do Mundo no Brasil. Jurava que ia comprar televisão de R$1, né? Tu sabe de nada, inocente. Ó, a pobre da Alemanha não deixou a gente fazer isso. Seguinte, alguns assuntos são extremamente importantes quando a gente fala da Copa no Brasil, que foi, no mínimo, atípica, né? No mínimo. A gente lembra que a finada seleção brasileira, ela está completando centenário, tá? Centenário da seleção brasileira. Foi lindo, né? Aquele vexame. Você tem que lembrar ainda, quando fala de Copa, dos escândalos da venda de ingressos, da corrupção, né? Claro que a gente não vai falar só coisa ruim da Copa aqui, tá? A gente vai lembrar que a Argentina perdeu, a gente vai lembrar da mordida do Suárez. Então, assim, tem muito assunto bacana pra gente mexer com você em Copa do Mundo, ok? De cara, a gente tem que lembrar que a Copa ela tem aspectos positivos e negativos, como todo mega evento esportivo. A Copa do Mundo, ela é justamente isso, ok? Um mega evento esportivo. Assim como é, por exemplo, as Olimpíadas, não é isso? As Olimpíadas de Inverno, a gente teve Sochi há pouco na Rússia, e a Copa do Mundo do Brasil de 2014, né, realizada aí nos meses, né, de junho, julho, tá? E aí alguns detalhes são realmente bem importantes para você. O que é que tem de positivo numa Copa do Mundo como essa? Olha, primeiro destaque, mega evento esportivo, ele é uma atividade que dentro do turismo, ele sem dúvida nenhuma merece muito destaque. E quando a gente fala de turismo, é necessário entender que o Brasil ainda explora muito pouco, tá? O seu território, as suas belezas naturais, o seu quadro social. Falta muito ainda para a gente, né, ser um país realmente turístico. A França, né, que é do tamanho do estado da Bahia, por exemplo, a França sozinha, só Paris, recebe 80 milhões de turistas. Paris recebe mais turistas que o Brasil inteiro, tá? Então falta investimento, coisa que vem ocorrendo nos últimos anos. E o turismo, ele pode ser visto como um ponto positivo. A imagem que pode ser construída, né, de um país turístico, hospitaleiro, com a culinária, com a população, né, com os atrativos naturais, isso é extremamente importante, né? Segundo dados do governo, muitos dos turistas que cá vieram na Copa do Mundo, né, respondendo alguns questionários, disseram que voltariam sim ao Brasil, né, para um outro momento que não fosse esse de Copa do Mundo. Isso é extremamente importante. Nós recebemos, né, algo em torno de 1 milhão e meio de turistas só durante o período de Copa do Mundo, a mais do que o normal. Isso é fantástico, porque abre um leque de oportunidades, né, de serviços, de emprego, né, do próprio desenvolvimento da atividade turística. Então o turismo, ele é sem dúvida nenhuma, né, extremamente importante. Outro aspecto extremamente importante do ponto de vista do mega evento é a infraestrutura, ok? É a infraestrutura que foi deixada. Infraestrutura essa que, diga-se de passagem, não foi concluída, ok? Em muitos casos, a não ser o estádio ou os estádios, até porque não se faz Copa do Mundo com hospital, a gente faz com estádio, parafraseando um grande filósofo brasileiro, né? A nossa infraestrutura esportiva hoje, realmente ela é excelente, né? Os estádios da Copa do Mundo, né, ficaram realmente estádios
padrão FIFA estão discutidas aí. Então a gente tem um outro legado. A infraestrutura não somente esportiva, mas alguns sistemas de transporte que foram instalados, VLTs, o desenvolvimento da mobilidade urbana em alguns centros, a construção de novas áreas portuárias, como exemplo da cidade de Fortaleza, e o terminal de passageiros do Porto do Mucuripe. Então, assim, a Copa do Mundo ela tem aspectos positivos, indiscutivelmente. Na contramão de tudo isso, a gente tem alguns aspectos negativos. Quais são esses aspectos? Dentro do próprio turismo, a imagem que se constrói pode também ser negativa. Muitos turistas reclamando da exploração dos preços, os preços abusivos em alguns lugares, No Rio de Janeiro, um suco de melancia custando R$18, minha Nossa Senhora, Que absurdo, que melancia transgênica é essa, meu amigo, desse suco? A violência, que assola em alguns lugares, o turista, ok? Apesar de que em época de Copa do Mundo nós sabemos perfeitamente, que há uma intensificação do policiamento, sobretudo nas áreas turísticas e na área de Copa do Mundo, mas, óbvio, foram registrados alguns casos de violência e essa imagem, ela pode ser destrutiva, dentro do turismo. As questões ligadas à prostituição, o prostiturismo, que infelizmente é uma realidade, a prostituição infantil. A gente sempre deixa claro que o turismo, ele não é o responsável pelas mazelas da sociedade. Mas, sem dúvida nenhuma, o turismo, ele expõe essas mazelas com uma facilidade, bem maior. Do ponto de vista da infraestrutura, o custo-benefício dessa Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma, tem que ser analisado e pode ser colocado como um aspecto negativo. Um dos questionamentos que foram levantados alguns estádios foram criados em lugares onde o futebol não tem tanta expressividade. Muita gente fala sempre da Arena Amazônia, não é isso? Na Amazônia, na cidade de Manaus, o futebol de Manaus realmente ele não tem uma expressão nacional tão acentuada. Um abraço para todos os manauaras, Um abraço para todo mundo da Amazônia, do Acre, Rondônia, enfim, Mas sem dúvida nenhuma o futebol não tem essa expressão tão acentuada como é no eixo Rio-São Paulo, no Sul, E por que não dizer no Nordeste brasileiro. Então, assim, a gente fica questionando o custo-benefício dessa Copa do Mundo, realmente. Os gastos valeram a pena? Quem vai agora arcar com a manutenção desses estádios, Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado quando a gente discute toda essa história da infraestrutura da Copa do Mundo, porque é importante entender que existem aspectos positivos e aspectos negativos desta Copa do Mundo. Nós vimos discussões muito intensas a respeito das questões democráticas no Brasil durante o período de Copa do Mundo, das questões ligadas, por exemplo, à atuação dos movimentos sociais, onde muitos questionaram o tamanho e a dimensão das manifestações que seriam realizadas na Copa. Manifestações essas que, se a gente levar para um contexto de Copa das Confederações, aí sim tomaram uma proporção bem maior, tomaram o Brasil. Muita gente falou em primavera brasileira, fazendo uma referência à primavera árabe, a ação de vários movimentos sociais, milhões de pessoas nas ruas, Isso trouxe efeitos diretos para a sociedade brasileira, Vários programas foram criados. A gente tem que lembrar do programa Mais Médicos, a gente tem que lembrar da condição
né, de colocar a corrupção como um crime hediondo que é discutida, né? A gente tem que lembrar que é discutida a partir desse momento, né? A gente tem que lembrar das questões que falam sobre as tarifas de transporte público, né? Muita gente lembra sempre da campanha Não É Apenas por 20 centavos, né? Estamos mudando o território brasileiro. Tá? É importante lembrar isso. Então, as manifestações, elas tomaram uma dimensão durante a Copa das Confederações e os protestos foram muito intensos, né? E na Copa do Mundo houve um, né, esfacelamento desses protestos, né? O entorpecimento que o futebol causa muitas vezes, isso ao longo da história eu não preciso discutir com vocês, ele anestesiou, né, bastante a ação dos movimentos sociais. Então, muitos dos que participaram dos protestos em 2013 com a Copa das Confederações, em 2014, na realidade, estavam no estádio assistindo ao jogo, né, aflorando este nacionalismo tão intenso que no período de Copa do Mundo sempre aflora. Então, toda vez que você lembrar da Copa, ó, eu já estou falando para você de vários assuntos aqui, tá? Já falei de protesto, já falei dos legados positivos e negativos da Copa e alguns assuntos extremamente polêmicos, né? Durante esta Copa do Mundo, a mordida de Luizito Soares, né? Lá no zagueiro italiano. Então, assim, foi algo realmente que, né, chocou Luizito Soares aí, né? Predador, tá? Que acabou sendo suspenso. Muita gente questiona a suspensão do Luiz Soares como sendo uma suspensão muito pesada. Pesada, meu amigo, o que diabo é que este homem quer mordendo o pescoço do outro, tá? Ou seja, é para ele pegar realmente uma punição mais severa, tá? Para parar de fazer isso. Lembrando que este indivíduo é reincidente. Ok? Então, assim, tem que lembrar, morda da próxima vez o Zúñiga, tá? Lá da Colômbia, que é muito melhor, meu filho, né? A gente tem que lembrar do caso, tá? Do dinheiro misterioso que veio de Gana para cá, né? E você tá vendo aí a imagem do jogador de Gana, né? Cheirando dinheiro, essa imagem circulou o mundo inteiro, né? Então, da onde é que vem esse dinheiro misterioso, né? Vem no avião, né? Chega aqui, tem comboio para levar o dinheiro para o jogador. A gente não podia só fazer uma transferência bancária, era muito mais rápido. Faz um DOC, meu irmão. Então, assim, essa questão tem que ser levantada também para você. O caso do funcionário da FIFA, né? O Ray Williams, se não me falha a memória, né? E o caso do desvio de ingressos, a corrupção da FIFA, né? A quadrilha formada e muitas vezes orquestrada por membros, né, como este indivíduo, que se a FIFA alega que não era funcionário, era um funcionário de empresas que tinham ligações com a FIFA, né? O esquema desse cara era tão grandioso, e dessa equipe inteira, que os caras passavam 4 anos sem trabalhar, né? Então é um esqueminha bem bacana, ok? Aí a gente vê mais uma vez o caso, né, dos escândalos, dos ingressos que foram aí desviados, né? E sem dúvida nenhuma lembrar da trágica derrota da seleção brasileira para a Alemanha, maior goleada da história, né? Um apagão, na realidade aquilo não foi um apagão, foi um blackout, né? Foi uma situação caótica, né? Cada um minuto um gol da Alemanha, vocês viram aí circulando, né? Nosso amigo Maradona questionando aqui, ó, né? Um assunto que é extremamente delicado, que é a remoção de pessoas, tá, para a construção dos estádios. Há denúncias, né, não só para as obras da Copa, mas também para as obras da Olimpíada, ok? De pessoas que estão sendo removidas, tá, à fina força, né? O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, vai lá e marca na porta
da casa do indivíduo, que aquela casa tem que ser derrubada, e algumas residências estão sendo destruídas com gente dentro, inclusive. Né? Isso me lembra a política nazista, que alguém ia lá e marcava a sua porta, né? com a estrela de Davi. Então, assim, a gente tem que lembrar desses casos, né? Das remoções indevidas da Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma é algo importante a destacar. Vale a pena lembrar de novo dos 7-1 que a seleção brasileira tomou, minha Nossa Senhora. Acorda, João, já são 8. Né? O quê? A Alemanha fez mais um, enquanto você piscou o olho aí, foi outro gol da Alemanha, cara internauta. E se você pegar, isso repercutiu, óbvio, né, no cenário mundial. Aqui está aqui o Ovación, né, jornal uruguaio, tá? Um nocaute mundial, a Alemanha zoom na máquina, tá? Em 30 minutos estava 5-0, né? O pobre do Davi Luiz não sabia nem onde enfiar a cara, né? A situação realmente foi caótica. E isso culminou, né, com a reestruturação aí na nossa seleção brasileira, né, mostrando que eficiência, competência e planejamento, que é o que a base da seleção alemã trouxe para a gente, é muitas vezes mais importante que talento. O talento por si só não vence. A competência muitas vezes, e eu sei que você, cara internauta, é extremamente competente, está acompanhando a gente no Tô É Nem Aí e vai passar com essas super dicas de atualidades para você. Um forte abraço e até o próximo encontro.